segundo trimestre de 2022 tem por temática da lição de número 3, a árvore proibida e os resultados da desobediência. Este contributo que estamos a trazer neste momento, nesta oportunidade, é para trazer e apresentar algumas questões alusivas ao nosso comentário desta lição. Os objetivos elencados aqui são, primeiro, demonstrar os reflexos das ações à posteridade. Demonstrar os reflexos das ações à posteridade. Segundo, apresentar os resultados em família, ou seja, o que vem trazer de resultado, o que resulta esta característica de desobediência em família. E terceiro, compreender a formação dos povos a partir da linhagem. Compreender a formação dos povos a partir da linhagem. Nosso texto de referência, Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Nós temos aí algumas características. Nós vamos trabalhar dentro deste conteúdo. A árvore do conhecimento é o nosso tópico 1. A literalidade do fruto, a literalidade da árvore, a sua abrangência e também o seu sentido espiritual. A literalidade da árvore, a sua abrangência e o seu sentido espiritual. Vale ressaltar que o que nós vamos elencar também dentro deste conteúdo é o princípio da obediência, apresentando de certa forma os resultados deste princípio quebrado. Que resulta este princípio quebrado? Ora, o resultado é a tragédia espiritual, porque quebra o vínculo de santidade do homem com relação a Deus. É uma tragédia moral, porque ela expõe, de certa forma, a nudez do homem, e a tragédia social, porque os reflexos da sociedade, toda a sociedade com suas culturas, são construídas e constituídas, por assim dizer, debaixo de uma catástrofe espiritual. Debaixo de uma catástrofe espiritual. Veja bem, tanto o homem quanto a mulher, quando eles pecaram, eles perdem a possibilidade de estar de volta aos processos originais nos quais foram constituídos. Só que o Senhor ainda permanece querendo e trabalhando para a restauração do homem e da mulher. Agora, a restauração do homem, digamos, o homem no aspecto agora de toda a humanidade. Claro que o homem, a sua constituição é literal. Adão foi um personagem histórico. No entanto, quando falamos da restauração do homem, também trazemos isto como característica da restauração da humanidade. Certo? A árvore do conhecimento, a sua literalidade. Os três significados básicos nesta tratativa literal como fruto de uma árvore é apresentada no texto de Gênesis 1 e versículo 12. O texto de referência em Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17, traz a questão do fruto. O texto de referência que nós vamos trabalhar, apresentando nestas questões da literalidade do fruto, nós entendemos que, embora não esteja explicitado nos versículos 16 e 17 do capítulo 2, embora não esteja explicitado que ali há presença de um fruto, podemos, por inferência, dizer que ali era uma tratativa do alimento de um fruto. Vamos lá, a referência, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo:
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que comerdes, no dia que comeres dela, certamente morrerás. Ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comeres dela, certamente morrerás. O que é interessante observar é que aqui o fruto é literal, a árvore é literal, mas a sua abrangência transcende a perspectiva histórica e literal, vai além desta perspectiva histórica e literal. Tem uma abrangência indicando para questões eternas. Isto implica dizer que todas as nossas decisões terrenas têm peso eterno. Todas as nossas ações terrenas têm peso eterno. Tudo aquilo que fazemos tem peso eterno. A sua abrangência, o alimento produzido por esta árvore, qual é a abrangência dele? Ora, era um fruto, era um alimento convidativo, porque proporcionaria para o homem conhecimento do bem e do mal. O diabo ele usa desta artimanha, este desejo do homem, essa busca incessante de ser, de saber, de querer, essa busca incessante, esta avidez pelo poder do conhecimento leva muitas pessoas a cometerem algumas loucuras. O que nós precisamos compreender é que o fruto era literal. No jardim da inocência havia a possibilidade do pecado. Olha só, no jardim da inocência havia a possibilidade do pecado. Veja lá, embora fosse um estado de inocência, a probabilidade do pecado estava lá, conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Claro que ali é uma tratativa de morte espiritual. Quando os homens eles querem muito conhecer, muitas vezes eles se deixam levar pelas vontades, pelo que eles entendem que deve ser feito, e todo conhecimento buscado que vem anterior ou é precedente à obediência a Deus é um conhecimento que tende a levar o homem ao fracasso espiritual. Tende a levar o homem a afastar-se de Deus. Todo conhecimento que precede uma questão de obediência é um conhecimento tendencioso a levar o homem a se afastar de Deus. Isto é uma característica. O conhecimento é positivo, ou seja, ele é salutar, desde que não preceda a obediência. Professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Estou querendo afirmar que todas as suas e as nossas pretensões de saber, de conhecer, de ser, não pode preceder, em hipótese alguma, a nossa obediência a Deus. Tudo o que vamos fazer, tudo o que queremos ser, tudo o que precisamos conhecer deve ser precedido pela obediência a Deus. Uma vez sendo a obediência a Deus colocada em primeiro plano, logo as questões secundárias nos trarão honra, valor, moral, espiritualidade restaurada e uma vida digna diante de Deus. Esta é uma questão. Olha só. Sempre que os homens tentam, pelo seu conhecimento, se opor aos valores divinos, eles estão manifestando o sentimento humano, quando deu ouvidos à serpente no jardim. Vou repetir, sempre que os homens tentam, pelo seu conhecimento, se opor aos valores divinos, eles estão manifestando o sentimento humano quando deu ouvidos à serpente no jardim. O que isto significa, professor? Isto significa que todas as vezes que o nosso conhecimento tentar se opor à vontade de Deus, nós estamos mais perto da palavra da serpente do que da vontade diretiva do Senhor. Pense bem nessa questão. O sentido espiritual, vamos lá, a sua representação pode ser entendida quando, ao ser violada pelo homem, os olhos da consciência se abriram. Ora, eles não eram cegos fisicamente, no entanto, da nudez não se envergonhavam. Quando
nós vamos para o texto do Gênesis, capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Se nós observarmos uma característica de infância, quando uma criança está em seu estado de pureza moral, em seu estado de pureza de consciência pura, ela não se envergonha de nada. Uma criança, ela transita livremente por dentro da sua casa, tendo pessoas ou não. Uma criança pode muito bem sair na rua sem nenhuma peça de roupa no corpo, no entanto, não se envergonhar de nada. Isso por quê? Porque ela está em um estado. Qual estado? O estado da inocência. A isto nós poderíamos chamar de dispensação. A dispensação da consciência. Não estou aqui fazendo alusão a nenhuma das questões da teologia dispensacionalista. Estou apenas trazendo uma referência alusiva a um período determinado onde alguma coisa acontece dentro deste intervalo. A dispensação da inocência. Ou seja, o homem inocentemente vivendo no jardim, puro e sem vergonha de nada, juntamente com sua mulher. Quando eles se alimentam de um fruto que não era para se alimentar, quando eles comem da árvore que não era para comer, logo eles abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, observe que eles, em seu estado de inocência, não se envergonhavam de nada. Não mudou absolutamente nada. Eles não eram cegos fisicamente. Eles enxergavam. Eles não se envergonhavam de nada, embora se observassem, embora se enxergassem. Um não se envergonhava do outro. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: e abriram-se os olhos. Quais olhos foram abertos? Os olhos espirituais? Os olhos físicos? Não. O que foram abertos foram os olhos da consciência. A consciência humana, quando abre os olhos, detecta em nós a nossa falha, a nossa pureza. Detecta em nós a nossa falta de pureza. Detecta em nós a nossa imoralidade. E por isso nos envergonhamos. A primeira ação do homem, após o seu ato de envergonhar-se, após o seu ato de pecado, a primeira coisa que acontece quando ele olhou, percebeu que estava nu. Primeira coisa que eles fizeram, coseram para si ou costuraram para si aventais de folhas de figueira e cobriram-se para que não estivessem sendo vistos por causa da sua vergonha. Quando Deus vai procurá-los pela viração do dia, pergunta onde estava, ele disse: Adão, cadê você, Adão? E ele disse: Senhor, estou aqui. Está onde, Adão? Estou aqui. O que aconteceu, Adão? Não, a mulher que tu me deu. Olha, uma das grandes características pontuais de uma natureza caída é sempre procurar pôr a culpa no próximo. O próximo sempre é culpado daqueles que estão demasiadamente caídos. Sempre quando uma pessoa apresenta uma desculpa, é porque ela está querendo culpar o outro do seu fracasso. Uma das pessoas que, quando as pessoas pensam, ou quando as pessoas têm por característica preliminar terceirizar a sua culpa, é uma prova cabal de que ele está totalmente desprovido da espiritualidade e da comunhão para com Deus. Então, o seu sentido espiritual estava caracterizado agora pelo estado puro, mudando agora para um estado impuro. Uma das características da mudança do homem é a descoberta da sua nudez pela abertura dos olhos da consciência. E uma das questões mais pontuais e incisivas como qualidades daqueles que estão afastados de Deus é o que nós vamos pontuar bem no final do parágrafo aí. Um sinal de espiritualidade rompida é a vontade de esconder-se de Deus
e daqueles que lhes representam, daqueles que o representam. Todas as vezes que alguém está em um estado de vida espiritual decadente, ele tenciona esconder-se de tudo e de todos. Todas as vezes que uma pessoa está com a espiritualidade comprometida, ela tende a esconder-se de tudo e de todos. Isto é uma característica de quem está com a espiritualidade rompida ou decadente. Quando você observa, as pessoas que tiraram a própria vida, atiraram porque estavam sós. Todas as vezes que alguém vai se matar, primeira característica dela é o isolamento. Quando uma pessoa foi se enforcar, se enforcou sozinho. Quando foi se atirar, se atirou sozinho. Quando foi pular de um prédio, foi pular sozinho. Todas as vezes que alguém quer atentar contra a sua própria vida, sempre procurará estar sozinho. Isso é uma característica de uma espiritualidade rompida, de uma espiritualidade decadente. Então, quando nós vamos observar o que o homem e a mulher faz, vão se esconder como característica principal do seu estado de pecado. Todas as vezes. Olha, eu não estou aqui dizendo da pessoa que deixou de ir numa celebração por causa do trabalho, que deixou de ir numa celebração porque trabalha sempre à noite, às vezes trabalha em regime de plantão, e quando ela está de serviço e tem trabalhos na igreja, ela não pode ir, ou vice-versa. Não estou falando dessas questões alusivas ao trabalho. Estou falando de uma questão alusiva à vida espiritual, onde as pessoas procuram esconder-se de tudo e de todos para não ter que alguém apresentar alguma falta ou que alguém sinta a falta de algo da parte de Deus na vida de cada um. Então, todas as vezes que alguém tem a sua espiritualidade rompida, uma das principais características é o isolamento. Quando você perceber que tem alguém em estado de isolamento, ore por ela, chame ela, mande uma mensagem, faça uma ligação, visite-a. E quando você fizer isso, você pode estar ajudando uma pessoa. O bem e o mal, tópico 2, o bem e o mal manifestado em família. O bem e o mal manifestado em família. Talvez você já tenha parado para pensar ou não. Mas observe que a Bíblia não traz nomeadamente a apresentação de todos os filhos de Adão e Eva. A Bíblia não traz nomeadamente os filhos do primeiro casal. Nomeadamente porque digo assim, como se eles estivessem sido apresentados com nomes próprios. Não. O que nós vamos observar é que a Bíblia sempre traz nomes que são pontuais, incisivos, consistentes e traz na sua característica principal a apresentação de princípios, de valores. Vamos lá. Abel, a representação da bondade. Vamos ver o que é que diz o texto bíblico. O texto bíblico, Gênesis capítulo 4 e versículo 4, diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que Deus atenta primeiro para o ser e depois para o que ele faz. Primeiro o que ele é, depois o que ele faz. Primeiro o que ele é, depois o que ele faz. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A palavra também traz-nos a indicação dentro de textos buscados
apresentados de forma exegética, nós vamos observar que alguns comentários, por exemplo, Adam Clarke, trazendo em seu comentário a respeito do Gênesis, ele diz que essa palavra também é uma indicação de que o que Abel fez igual ao que seu irmão fez. Observe que o texto do capítulo 4, versículo 3 diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas. Ou seja, e Abel também trouxe. Este também, segundo Adam Clarke, apontando em seu comentário do Gênesis, é uma indicação de que ele fez algo além, ele fez algo a mais, ele fez algo maior do que o seu irmão fez. No entanto, o que ele fez de maior, o que ele fez a mais, o que ele fez passando, não foi qualidade que o fizesse ser agraciado por Deus, porque o texto diz que o Senhor olhou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, ele olhou o que ele era, o que ele é, para depois olhar para o que ele havia feito. Deus olha para o ser e não para o ter. Deus analisa o homem na sua essência e não naquilo que ele está fazendo, ou que está construindo, ou que está tendo ou produzindo. E Abel também trouxe. Olhe que os 3 filhos de Adão, os 3 filhos nomeados, trazidos como nomes próprios, segundo a Escritura, apenas 3, Caim, Abel e Sete. Caim, Abel e Sete. A Bíblia, a Escritura apresenta os elementos que servirão de aplicação e representação, embora o primeiro casal tenha tido filhos e filhas. É o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 4. E teve filhos e filhas. Pronto. Se teve filhos e filhas, evidentemente eles tinham nomes. Mas a Bíblia não traz esses nomes, e eu não estou aqui para tentar especular ou elucubrar a respeito daquilo que a Bíblia não disse. Isso, se a Bíblia não disse, é porque não era para trazer alguma edificação, diferentemente destes demais que são apresentados aqui. Então, Deus, ele olhou para Abel. A questão que apresenta aqui para nós, observando o texto do Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 4, o texto sagrado nos diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pronto. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o que Abel fez, Deus olhou para Abel. Abel é a representação da semente boa. Quando eu falei da literalidade, da abrangência e do sentido espiritual do fruto, o fruto ele era do conhecimento, produzia ou promoveria ou resultaria em conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. Observe que a Bíblia traz 2 nomes que são representativos, são emblemáticos e são pessoas que viveram, evidentemente, numa proposta literal, em uma questão histórica. No entanto, estes 2 nomes, em suas características, em suas qualidades, em suas habilidades, representam algo que nos faz refletir a respeito do bem e do mal. Quando nós vamos observar o texto, vemos Abel era a representação da boa semente. A semente que foi gerada de Adão e Eva, agora é uma semente boa. O que nós observamos no texto de Caim, é que Caim era uma pessoa cuja natureza era uma natureza tendenciosa a praticar
o mal. Havia possibilidade dele manifestar algo contrário? Sim. Deus disse assim: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Se ele não dominou, o pecado dominou, manifesta a natureza caída. Ele não domina o pecado e logo na sequência dos atos assassina o seu irmão. Quando Caim assassinou o seu irmão, ele manifesta uma característica má. Ele manifesta uma essência má dentro dele. Ele manifesta uma característica uma característica colérica com relação àquilo que ele fez ao seu irmão, e isso pode ser observado desta forma. Então, o que Deus olha primeiramente é para o ser, e depois o Senhor olha para aquilo que é secundário e não para aquilo que é essencial. Essencial é do ser. O que você tem não importa tanto quanto o que você é para Deus. Então, Caim é a representação da maldade. Caim é a representação da maldade. Veja lá, o que é que diz o texto de a primeira epístola de João, capítulo 3 e versículo 12. O texto diz assim, versículo 11: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12: não como Caim, que era do maligno. Perceba a representação da má semente manifestada em Caim. João traz essa característica apresentando que ele era do maligno. E por que matou a seu irmão? E a pergunta que o próprio João faz: e por que matou a seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, Caim não matou. Caim, ele não mata Abel. Ele não matou Abel por outro motivo, senão pela maldade das suas obras. As suas obras eram más. Então ninguém deliberadamente tira a vida de outrem sem que não haja nele resquícios de maldade. Resquícios de maldade. Então, Caim é a representação daquilo que era do maligno. Abel, a representação daquilo que era do bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem e a mulher se alimentam, eles pecam. Ao pecar, eles têm a sua vida espiritual corrompida, eles têm a sua vida moral afetada e a sua vida social agora é atingida. E quando a vida social é atingida primeiramente dentro de casa. Significa dizer que Caim e Abel, dentro da mesma casa, tinham características diferentes. Um era do bem, o outro era do maligno, segundo o texto que João nos apresenta. E isto leva-nos ao entendimento, leva-nos à compreensão de que ao matar seu irmão Abel, que era de boa semente, que era uma semente do bem, ele não mata apenas uma pessoa, mas ele mata um projeto divino. Por quê? Se observarmos Gênesis capítulo 3, versículo 15, o texto nos diz assim, que da semente da mulher nascerá um. Tu ferirás o calcanhar. Uma palavra alusiva à serpente. A ação da serpente ferir o calcanhar. E ele ferirá a tua cabeça. Uma palavra oportuna para Cristo, indicando o Senhor como aquele que pisaria a cabeça da serpente, como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Caim matou Abel, ele não mata apenas uma pessoa, ele mata uma proposta divina, ele mata um projeto de redenção. De certa forma, Jesus Cristo não poderia nascer de uma semente corrompida,
Jesus Cristo não poderia nascer de uma semente maligna, cujo João aponta como malignidade a semente, a vida de Caim como uma pessoa que era do maligno. Jesus não nasceria desta semente. Então, quando ele matou não apenas um homem, mas ele matou, de certa forma, um projeto. Quando, tópico 2.3, 7, a piedade representada, o que nós vamos observar nos textos que são fantásticos, são textos fascinantes. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, o texto diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. E chamou seu nome Sete. E disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que até aqui, depois da morte de Abel, o nome do Senhor não apresenta mais, a Bíblia não nos apresenta mais nenhum indício de que o nome do Senhor estivesse sendo invocado. Até então parece-nos que a invocação do nome do Senhor, a adoração, a gratidão, o culto a Deus terminou em Abel. Ao terminar o culto em Abel, porquanto Caim o matou, parece que nada mais acontecia, porquanto filho é insubstituível. Certamente um pai não vai ter um filho e dizer: Deus me deu um no lugar desse porque fulano matou esse. Não. Mas para Eva, ela faz questão de enfatizar: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando ela diz: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, ela estava dizendo: a semente do bem está de volta. Deus estava dizendo: o projeto de redenção está de pé. Deus estava dizendo: a minha proposta de regenerar o homem, de reconduzi-lo a um estado de santidade permanece. Então, quando ela está dizendo: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou, e pôs o seu nome de Sete, e disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E de Sete nasceu um filho, e pôs o nome de Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Então o nome do Senhor só é invocado quando a semente boa está recolocada na história da humanidade. Enquanto a semente do bem não estiver na história da humanidade, nunca se invocará o nome do Senhor. Então fica uma palavra de alerta que sempre que o mal se manifestar, a última coisa que alguém vai fazer é invocar o nome do Senhor. Se a sociedade atual, se o mundo pós-moderno não invoca o nome do Senhor, porque a malignidade das suas obras estão cada vez mais afloradas no presente século. Mas não se assuste, porque o remanescente está pronto para se manifestar e Deus reconduzirá pessoas de boa semente para fazer com que o seu nome seja invocado no meio às trevas do presente sistema. Então, a pessoa de Sete, dentro destes textos aí, como nós apresentamos, diz, evidentemente que não nasceria de origem maligna conforme a exposição de João. A semente boa da qual surgiria o Salvador é restabelecida no nascimento de Sete, cuja mãe fez questão de afirmar. E para observar esta questão, se você for na sua Bíblia Sagrada observar o texto de Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3 e versículos de número 37, 34 ao 37, lá aparece a questão da genealogia. Versículo 37. E Lameque
Matusalém, Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Perceba que não aparece linhagem maligna aqui. Aparece Enoque, aparece Enos, aparece Sete, aparece Adão, aparece Deus. A continuidade. Então, esta é uma questão de bem e mal manifestado em família. Abel representando a boa semente. Caim representando a semente, a malignidade. E Sete, a substituição da boa semente. A partir de então, Sete, Enos e Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. A formação, a árvore e a formação étnica, o mandato social. Interessante observar. O mandato social consiste na formação de uma sociedade com uma cultura, costumes e religiosidade. Antes mesmo que houvesse a multiplicação da humanidade, a criatura caiu em condenação. A despeito disso, o mandato social foi exercido pelo homem, quando, apesar de estar em pecado, o homem ainda é capaz de cumprir o seu mandato social. Evidentemente que esta sociedade vai ser constituída debaixo de um lapso, debaixo de um problema espiritual. A descendência de Adão seguiu por caminhos distintos, um representando na prática uma conduta reprovável, como reflexo explícito da maldade presente no mundo e na construção de uma sociedade. Gênesis capítulo 4, versículos 16 ao 24, vai apresentar esta sociedade formada a partir de uma pessoa com uma característica de malignidade. O outro, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até 6 e versículo 8, o texto bíblico mostra a continuidade a partir de Sete, aquele que Deus deu em lugar de Abel, o que teologicamente será abordado a parte do viés étnico. Dentro de sua geração estão os registros de nascimentos de filhos e filhas. Então, de Caim, aí no tópico 3.2, a formação étnica da linhagem de Caim. Observe, veja comigo aqui, vem comigo aqui. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 4 apresenta-nos, do versículo 16 ao versículo 24, apresenta a formação étnica, a formação social construída a partir de uma semente cheia de malignidade. A formação étnica de Sete, muito pelo contrário, vai constituir uma geração piedosa, o que nós vamos observar em outras lições que serão pontuadas com mais detalhes a respeito disso. A formação étnica da linhagem de Caim. Olha, de Caim, a inteligência para a edificação de uma cidade, sendo ele o primeiro construtor, conforme relatado em Gênesis capítulo 4, versículo 17, da sua descendência a cultura nômade. Da sua descendência a cultura nômade, impressionante. A descendência de Caim, a cultura nômade. Isso leva-nos a entender porque tem muito andarilho na fé. Sabe essas pessoas que gostam de ficar perambulando de igreja em igreja? Essa pessoa tem uma cultura nômade. É um nômade, não tem casa, não tem teto. Ele não tem líder, não tem pastor, não tem ninguém. É um sem teto da fé. É um desvalido de teto. É um sem teto espiritual. É um nômade. Ei, se você conhece, ou até mesmo se você tem essa característica nômade, entenda, é porque você está manifestando a natureza maligna que tinha em Caim. Você, se não se enquadrar dentro de uma proposta de habitação espiritual, você está fadado ao fracasso. A Bíblia diz em Salmos 92, aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor, eles serão frutíferos. Então, é necessário ter habitação. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansa. É porque ele habita.
Então quem habita não é nômade. Nômade não tem habitação. Uma das características da natureza caída é ser nômade, andarilho, fica andando de igreja em igreja procurando igreja boa. Se você estiver procurando instituição perfeita, prepare-se para congregar no cemitério. Lá todo mundo é perfeito, ninguém fala mal da vida de ninguém. Então, a cultura nômade é uma cultura que é da característica da natureza caída de Caim. A criação de instrumentos musicais tem sua origem em Jubal, onde se atribui a ele a paternidade de todos que tocam harpa e órgão. Dentro da sua semente está Tubal-Caim, aquele que era mestre nos trabalhos com cobre e ferro. De sua linhagem a prática da poligamia, misericórdia, uma ação contrária prevista para o homem quando Deus uniu o primeiro casal, disse, unir-se a sua mulher e não as suas mulheres. Então, é singular, é uma. Então, a outra característica da natureza caída de Caim é manifestada na poligamia. Precisa falar mais nada. Tá? Aí está bem clarificado para os irmãos. A formação da linhagem de Sete, dela fazia parte Enoque, um homem que andou com Deus. A geração de Sete, olha, a geração de Sete é a geração que anda com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. É a geração que anda com Deus. E Deus tomou para si. A geração que anda com Deus. E Deus tomou para si. Gênesis capítulo de número 5 e versículos de número... Gênesis capítulo de número 5 e versículos de número 22. Versículo de número 22. E andou Enoque com Deus. Depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A geração de Sete é a geração piedosa, é a geração que ama, é a geração que invoca o nome do Senhor, é a geração que adora, é a geração que anda com Deus. Essa é a geração de Sete, geração que anda com Deus. Apareceu como ancestral da linhagem de Jesus, ou seja, tem vínculos com aquele que é o Salvador do mundo. A geração de Sete tem vínculos com aquele que é Salvador do mundo. Todos aqueles que são da geração piedosa de Sete, no sentido espiritual, Sete como representante da boa semente, todos aqueles que estão, embora vivendo em um mundo de pecado, mas conservando consigo a geração, a essência da pureza espiritual, da pureza moral e da pureza social, em Sete, essas pessoas são representativamente pessoas vinculadas àquele que é o Salvador do mundo. Judas declarou que ele havia profetizado. Quem? Enoque. Enoque é a geração de Sete, é a geração que profetiza. A geração de Sete é a geração que anda com Deus. A geração de Sete é a geração que invoca o nome do Senhor. A geração de Sete é a geração que tem vínculo com aquele que é o Salvador do mundo, Jesus. O seu testemunho foi notado e exposto pelo escritor aos Hebreus, capítulo 5 e versículo 11. Vamos à leitura do texto bíblico, Hebreus, capítulo 11 e versículo 5. Diz o texto assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Geração de Enoque. A geração de Enoque é a geração de Sete. Geração de Sete é a geração que agrada ao nome do Senhor. Isto exemplifica a representação piedosa da linhagem que foi formada com o propósito divino de reconduzir a sua criatura aos propósitos iniciais quando da sua formação, que era o homem, adorando, vivendo em obediência e harmonia com todos os animais e seu semelhante. A geração de Sete é representativamente a geração para os nossos dias que tem andado com Deus, que tem harmonia em sociedade, que vive os princípios do reino, que é representante legítimo da família de Jesus, é aqueles que têm vínculo com o Salvador do mundo. Então, aqui
é a nossa lição de número 3 e finalizo concluindo da seguinte forma, que diante das narrativas apresentadas entendemos que não existe nada que o homem faça que não tenha peso eterno. Em uma ação impensada pode gerar frutos desastrosos. Uma ação impensada pode gerar frutos desastrosos à posteridade. Por esta razão, é imprescindível que aqueles que professam a fé em Cristo procurem representá-lo com zelo e piedade, como reflexo de uma geração que invoca o nome do Senhor. Esta foi a lição de número 3, esta lição que está sendo estudada neste próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus possa conceder bênçãos incontáveis nas vossas vidas. Vai lá no nosso canal, ativa o sino e receba toda semana uma exposição da revista da Escola Bíblica Dominical que está sendo estudada neste trimestre. Pastor Elidiano Ribeiro, professor comentarista desta revista pela misericórdia de Deus. Não deixe de dar a sua contribuição, deixa seu like, seu joinha ou seu dislike, fique à vontade, não tem problema, contanto que compartilhe esta palavra da parte de Deus para todos aqueles que estão vinculados à sua rede social. Se você tem a boa semente de Cristo, assim o faça. Deus lhe abençoe poderosamente. Até mais.